Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa celebração. Boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube, sejam também todos bem-vindos a esta missa, a nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar compartilhando este vídeo com seus amigos e familiares, também curtindo o nosso vídeo e principalmente se inscrevendo em nosso canal, ativando os sininhos das notificações. Assim você vai receber sempre as nossas missas e orações e venha rezar sempre conosco. Hoje celebramos a quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Que no perdão nunca negado nos façamos filhos e filhas do Deus Misericórdia. Senhor, em tuas mãos, a nossa vida, a nossa lida, a ti ninguém resiste. Ó Deus do universo, o céu e a terra e tu o fizestes e tudo quanto existe. As montanhas rodeiam a feliz Jerusalém, o Senhor cerca seu povo para não temer ninguém. Senhor, em tuas mãos, a nossa vida, a nossa lida, a ti ninguém resiste. Ó Deus do universo, o céu e a terra, tu os fizeste e tudo quanto existe. Senhor, tudo está em vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que eles contêm. Sois o Deus do universo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia,
perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Jonas. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: Peço-te, me ouça, Senhor. Não era isso que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso, antecipei-me, fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor: Acha que tens boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental. E ali fez para si uma cabana, onde repousava à sombra, ao ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas, ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente. E o sol bateu forte à cabeça de Jonas e se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Deus disse a Jonas: Acha que tens boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu ele, tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe: Tu sofres por causa desta planta, que não te causou trabalho, e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vêm 120.000 seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais? Palavra do Senhor, graças a Deus. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebestes um espírito de adoção,
qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta belíssima liturgia de hoje, nós vemos Jonas aqui meio que enraivecido pela consequência do seu ministério, né? Vamos dizer, esse ministério dado por Deus, porque foi uma ordem, né? Nós tínhamos visto que Jonas foi convocado para ir para a cidade de Nínive, uma cidade que estava numa desgraça por causa do pecado. Jonas, a princípio, não quis, ele pegou um barco para tentar fugir de Deus e ir para uma outra cidade chamada Tarsis, que era uma cidade mais tranquila, já mais convertida, e Deus faz todo aquele trabalho no barco, até que Jonas é lançado ao mar e os tripulantes se convertem ao Deus, né? Porque cada um orava a seu Deus, mas quando perceberam a grandeza de Deus e com a queda de Jonas ao mar, o vento cessou, logo eles começaram a louvar o próprio Deus. Jonas foi engolido por aquele peixe, cuspido na praia, e aí, sem muita escolha, ele vai pregar lá na cidade de Nínive. Ocorre que Jonas achava que seria uma perda de tempo pregar em Nínive. Jonas achava que, se o Senhor quer e está fazendo tanta questão, eu vou lá. E fez o trabalho dele, e para sua surpresa, a cidade toda se converteu. Aqui Jonas está com raiva, parece que ele não gostou muito dessa história, não. Parece que Jonas aqui, ele está meio que encabulado, sem acreditar no que aconteceu. E Deus, então, o consola. Mas é interessante que nós notemos que Deus mostra para Jonas, com esse episódio dessa era, que nasce num dia e morre no outro, que a nossa vida toda depende da mão de Deus. A nossa vida toda está nas mãos de Deus. Nós, se perguntássemos para nós o dia do nosso nascimento, provavelmente todos saberiam responder. Se alguém perguntar para você o dia de seu batismo, talvez você não saiba, né? Você nunca, talvez, teve curiosidade, né? E é importante, ele passou um adendo aqui, é importante que você saiba o dia do seu batismo, porque da mesma maneira que você sabe o dia do seu nascimento carnal, nascimento no mundo, o batismo é o seu nascimento espiritual. O batismo é o dia da sua entrada oficial na igreja, quando o padre ou o diácono, o bispo te batiza, ele faz com que você entre no corpo eclesial. Então é muito importante você saber isso. Mas creio que a maioria não saiba a data. Mas e a data da morte? Quando a gente vai morrer, a gente não sabe. Tudo está nas mãos de Deus. É a Deus que cabe isso. Portanto, se Deus viu aquela situação de Nínive, aquela situação pecaminosa, mas também viu que eles se arrependeram, fizeram jejuns, sacrifícios, por que Deus faria mal a eles? Por que Deus destruiria toda a cidade? Não tem sentido. Deus
espera que cada um de nós nos convertamos sempre, porque eterna é a sua misericórdia. Deus não nos pune, nunca isso aconteceu, né, de Deus punir-nos por nossos pecados, mas Deus também, Ele espera que nós, a cada dia, olhemos para a nossa realidade e nos convertamos dos nossos males, principalmente no que se refere à misericórdia. Deus teve misericórdia daquela cidade toda. E quando eu digo cidade toda, estamos dizendo os seres humanos, os animais, as plantas. Se a gente lembrar em outros episódios, quando Deus, por exemplo, destrói Sodoma e Gomorra, há uma destruição completa, não sobra absolutamente nada. Animais, plantas, tudo é consumido pelo fogo de enxofre lá. Aqui não. Aqui a cidade se salva porque eles se converteram, porque eles clamaram a misericórdia do Senhor, e isso é muito belo. Nós não sabendo o dia de amanhã, como nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, né? Daqui a 5, 10 minutos, nós devemos estar sempre preparados, viver a nossa vida intensamente, mas retamente, dentro do que o Senhor prescreve, dentro do que o Senhor espera que nós façamos, sendo cristãos convertidos, sendo cristãos que muitas vezes abrem mão dos próprios gostos, dos próprios interesses, mas para agir com a misericórdia de Deus. Claro que Jonas vai entender isso, né, normalmente, e a gente espera também, e Deus espera que nós entendamos isso. A misericórdia do Senhor é eterna. A misericórdia do Senhor, sabe aquele irmão que muitas vezes você vê caído no pecado e você fala que não tem salvação? Não, tem sim. Primeiro, porque você tem que orar por ele. Segundo, porque ele também é filho de Deus. Logo, se ele se converter, ele também será salvo. E é necessário que isso aconteça. Para a misericórdia de Deus, principalmente na oração. É bonito nós vermos hoje, no Evangelho, Jesus ensinando o Pai Nosso. É muito bonito nós vermos que é uma oração que saiu da própria boca do Mestre. Aqui começa, né, o Evangelho dizendo que Jesus estava num certo lugar rezando. Jesus, embora sendo Deus, também se retirava em muitos momentos para orar. Deus também precisou rezar, Deus Filho precisou rezar ao Pai. Muitas vezes, em muitos momentos, a Bíblia fala, os Evangelhos falam. Só que os discípulos então também querem. Senhor, ensina-nos a rezar. Olha que belo isso, né? Não é só uma questão de ver Jesus, um ser de oração, mas é ver também que nós precisamos orar. Senhor, ensina-nos a orar. Hoje, a gente já sabe, talvez de cor, o Pai Nosso, Ave Maria, tantas outras orações. Mas o importante não é rezar ela como um texto lido, porque isso é uma oração de papagaio. A oração tem que vir do fundo do coração. E principalmente a oração do Pai Nosso. Porque se você notar aqui, as palavras do Pai Nosso não são palavras de um certo jeito aí meio que mecânico, mas são palavras poderosas, são palavras importantes e nascidas da boca do próprio Mestre, dá essa maior importância. Primeiro, glorifica a Deus, porque Ele é santo. O segundo mandamento diz, né, não usar o nome de Deus em vão. Então, o nome de Deus é santo, por isso santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino, é o que nós esperamos. O reino de Deus que vai trazer misericórdia, vai trazer a nossa salvação, que venha logo. E aqui começa, primeiro, pedimos o pão. E com relação ao pão, nós podemos fazer duas interpretações. A primeira é o pão material, que nós precisamos, o alimento. Também a Eucaristia, que é o nosso alimento espiritual. Mas principalmente dar-nos, Senhor, esse pão que nunca falte esse pão para nós, para alimentar o nosso corpo, alimentar a nossa alma. Aqui, nesse segundo ponto, é importante porque perdoa os nossos pecados, como também nós perdoamos os nossos devedores. É o que diz o Evangelho. Em outras palavras, Senhor, eu te peço perdão, mas eu também tenho que ser perdoar. Eu também tenho que perdoar. Eu não tenho que ter essa atitude de Jonas,
de fazer uma evangelização de qualquer jeito, às vezes, mas sem esperar que o outro se converta, e também guardar mágoa e rancor dentro de mim, meu irmão. Não posso, porque se nós não perdoamos, como que é que eu vou pedir para Deus me perdoar se eu não perdoo o outro, que também é imagem e semelhança de Deus? Nem sentido isso tem. Por isso, com essa oração, podemos acrescentar até: ensina-nos, ó Senhor, a perdoar, a ter misericórdia, como o Senhor faz conosco. E por fim, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos também do mal. Aqui não colocou no texto, né? Mas vamos acrescentar isso. Livra-nos do mal. Tira a tentação de nós. Mas principalmente, ensina-nos, Senhor, a rezar. Ensina-nos, Senhor, a perdoar. Ensina-nos, Senhor, a ter misericórdia. Ensina-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Só assim, esse pedido bonito, né? Venha o Teu reino, acontece. O reino que nós já plantamos aqui na terra. Plantamos então também uma cidade de Nínive, uma cidade convertida, um lugar de pessoas que sabem reconhecer Deus como Deus santo que é e se converte para Ele. Vamos rezar, vamos pedir então que o Senhor nos ajude com estas meditações. Ó Deus, Jesus vos revelou a nós como nosso Pai, para termos coração sempre mais como o vosso. Nós vos pedimos, fazei-nos criaturas novas. Fazei da Igreja a vossa divina presença no mundo, que sempre acolhe e perdoa. Rezemos, fazei-nos criaturas novas. Vencei em nós toda a tentação de abandono dos inimigos e principalmente do ódio vingativo contra eles. Rezemos, fazei-nos criaturas novas. Fazei-nos portadores da esperança de vosso perdão, mesmo das maiores infidelidades a vós. Rezemos, fazei-nos criaturas novas. Ó Pai, como é vosso desejo, substituí nosso coração, ainda muito de pedra, por outro de carne como o vosso. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, recebe o trigo moído, vê como é bom o pão, seja teu corpo. Ó
Deus, recebe a uva pisada, vê como é bom o vinho, seja teu sangue. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ó Deus, recebe a vida da gente, vê como é boa a lida, seja a tua oferta. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos o sacrifício que instituístes, e pelos méritos que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Os apóstolos disseram a Jesus: Ó Senhor, aumentai a nossa fé. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Os apóstolos disseram a Jesus: Ó Senhor, aumentai a nossa fé. Bom é o Senhor para quem confia nele, para aquele que o procura. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Irmãos e irmãs, continuando a nossa novena preparatória para a festa solene de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Hoje fazemos o 7º dia, nosso 7º encontro, com o tema O Pentecostes. Maria se torna mãe e mestra para nossas famílias. Iniciemos nossa novena cantando Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora, Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo sobre nós, cantando. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas
todas as famílias do Brasil. Agradeçamos a Deus as muitas graças que temos experimentado em nossos lares. O Senhor nos abençoa todos os dias, para que não desanimemos diante das muitas dificuldades que estamos vivendo. Peçamos à Trindade Santa que, por meio da proteção da Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, continue trazendo saúde, paz, alegria e força para nossas famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Caminhamos com fé e alegria em meio às luzes e sombras. O nosso tempo apresenta fortes desafios para nossas famílias que precisam ser vividos com esperança e confiança em Deus. Que por meio da presença materna de Nossa Senhora Aparecida, cuida de nós com misericórdia, ternura e amor. A palavra de Deus é sempre luz para a nossa vida e lâmpada para os nossos pés. Por isso, mais uma vez, hoje juntos, vamos abrir o nosso coração para a escuta e meditação de tudo que o Senhor nos propõe viver através da Sagrada Escritura. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Com Nossa Senhora, aprendemos a dinâmica da escuta, do serviço e da compaixão. Para ela, a vida sempre é compreendida como dom e compromisso. Que esta novena nos ajude a responder sempre sim à vontade do Senhor, para que seu reino aconteça entre nós. Que em nossas famílias exista sempre o cuidado amoroso de uns para com os outros, a partir da misericórdia, paciência, compreensão e respeito. Que o nosso coração seja morada viva para a palavra de Deus, a oração e a partilha dos dons e dos bens. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Para vivermos sempre mais a fraternidade e a vida, em família e em comunidade, pedimos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste 7º dia de nossa novena, refletiremos o tema de Pentecostes, que Maria se torna mãe e mestra para nossas famílias. Pentecostes remete à descida do Espírito Santo, depois de 50 dias da ressurreição de Jesus. A Igreja ensina que Maria estava neste momento, já que ela permanecia em oração com a comunidade depois da ascensão de Jesus. Que possamos abrir nosso coração à ação do Espírito neste momento de oração e reflexão.
Maria não recebe o Espírito Santo somente no dia de Pentecostes com os discípulos, mas toda a sua vida é marcada radicalmente pela ação de Deus. Desde o ventre materno, Maria é imaculada, em vista de sua missão. Em sua concepção, o Espírito é agente indispensável para a encarnação do Verbo. Jesus Cristo, como o próprio mensageiro anuncia, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. É o Espírito que dá força a Maria, a fim de que ela ficasse de pé junto à cruz e mantivesse a esperança na ressurreição. Por isso, ela é mestra, pois soube viver segundo a vontade de Deus em todas as etapas de sua vida. Eu creio no Espírito Santo. Esta afirmação, retirada do credo cristão católico, expressa um ponto importante da fé, uma vez que ela toca na origem e finalidade de ser igreja, de ser cristão. Diante dela, podemos fazer a pergunta: qual imagem tenho do Deus revelado? E a partir disso, quais suas implicações em minha vida? Irmãos, acreditamos em um Deus uno e trino, isto é, um Deus que é uma só comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus age diretamente em nossas vidas pessoais. É a graça do Espírito que nos adentra e nos molda interiormente por meio da fé, como foi com Maria. É na ação do Espírito em favor dos homens que descobrimos o verdadeiro mistério da palavra. É o Espírito que nos dá o conhecimento do Filho, a fim de o imitarmos em nossas palavras e ações. É o Espírito que guia a igreja peregrina. O Papa Francisco fala que é necessário evangelizadores com Espírito, isto é, homens e mulheres, que transbordantes do Espírito de Deus são uma missão viva, como Maria. Não é possível ser evangelizador sem se deixar mover pelo Espírito Santo, alma da igreja. Às vezes, se desanima no trabalho pastoral porque se deposita a confiança da evangelização no evangelizador humano e não em Deus. É necessária a vida de oração concreta e cotidiana. Ao fazer a experiência da entrega total, o homem se joga nas surpresas de Deus e assim se sente preenchido, sendo assim capaz de anunciar Cristo com mansidão e coragem. Invoco mais uma vez o Espírito Santo. Peço-lhe que venha renovar, sacudir, impelir a Igreja a uma decidida saída para fora de si mesma, a fim de evangelizar todos os povos. Neste momento, convido você a pegar a palavra de Deus. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há embaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, sentiu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então é que nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas,
os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, Maria, depois que enterra Jesus, volta para casa, amparada pelo discípulo amado João. Nós sabemos que a morte nunca é o fim. Para nós católicos que cremos, a morte é só uma passagem, pequena passagem. E para Jesus, é claro que não seria o fim. Jesus desce à mansão dos mortos para resgatar todos os justos que ainda não haviam adentrado nos céus, porque as portas do céu estavam fechadas, mas as portas do céu foram arreganhadas, abertas, assim que Jesus morre na cruz, porque acontece a redenção. E Jesus ressuscita. A primeira pessoa que vê Jesus ressuscitado é Maria Madalena, depois Pedro e João, até que Jesus se apresenta a todos. Mas é interessante que nós notemos que Deus, na sua infinita misericórdia, não desampara Maria, não. Maria sabia que a missão de Jesus, ela tinha compreendido que a missão de Jesus era aquela, que Jesus veio ao mundo para aquele momento, para a morte na cruz. Mesmo entristecida, ela sabia que o projeto do Pai era muito maior. Mesmo na sua dor, ela sabia que a confiança em Deus jamais a deixaria. E assim é que ela recebe aquela linda notícia: Jesus ressuscitou. A morte nunca foi o fim, como eu já disse. A ressurreição é a esperança que nós todos temos da vida eterna. É a ressurreição que faz a nossa vida valer a pena. É a certeza do céu que faz a nossa vida ganhar um sentido. Maria sabia disso. Maria tinha certeza, mas ao saber que Jesus ressuscitou, imagina a volta da alegria da mãe. Imagina ela, primeiramente, ficar atordoada, né? Porque não era uma situação muito comum, mesmo ela já sabendo que Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o próprio Lázaro, mas Maria sabia que era verdade. O coração da mãe não se engana. E assim ela partiu para encontrar. Imagina o reencontro. Quero que você faça agora essa experiência. Muitas vezes nós vemos que as pessoas, elas, por qualquer motivo da vida, elas se distanciam, mas a gente sabe, né? Enquanto a pessoa está viva, a gente pode reencontrá-la. Agora imagina você saber que uma pessoa morreu, foi enterrada e que você tem uma pequena certeza que jamais você verá ela de novo, pelo menos não nesta vida. Mas Maria ouve: Jesus ressuscitou. Se ele já havia ressuscitado outras pessoas, por que não ele não ressuscitaria? Ela sabia que era verdade. Ela sabia no coração dela, porque ela era a cheia de graça. Ela foi repleta do Espírito Santo desde o ventre materno. Como a gente já falou nos outros dias, ela foi preparada desde antes, muito antes da sua própria concepção. Mas o Espírito Santo, que sempre esteve com Maria, realizou, pela palavra do Senhor, as maravilhas. O Senhor fez nela maravilhas. E o Espírito Santo, então, a impeliu a caminhar, correr até o Cristo. E imagina que cena, a mãe reencontrando o filho. Não é uma cena que a gente vê muitas vezes nos filmes, né? Nos filmes, muitas vezes, os reencontros, eles são até que emocionantes, porém, são mais, assim, um acaso. Algo que poderia acontecer qualquer dia. É um momento, claro, de alegria, um momento de festa,
Mas Maria, ela tem a certeza que agora Jesus Cristo, ele está ali. Jesus Cristo voltou dos mortos. Jesus Cristo é a certeza da ressurreição de todos nós. Que alegria que Maria poderia saber em que ela teria mais um tempo com seu filho. A gente sabe que depois da ressurreição, Jesus foi aparecendo até para outras pessoas algumas vezes, fazia mais alguns milagres, ensinava mais algumas coisas, mas também não foi eterno. Jesus também partiria, mas agora não novamente para a morte, não novamente para uma caverna com uma pedra, mas ele iria para o céu, em corpo e alma, sua ascensão gloriosa. Maria provavelmente presenciou essa subida de Jesus aos céus. Mas que alegria para uma mãe. Agora ela não estava mais triste não. Sabe por quê? Porque ela sabia que Jesus voltaria, porque Jesus nunca foi dela. Embora ela tenha sido mãe, embora ela tenha feito tudo o que fez, Jesus não era dela, propriedade dela. Jesus era Deus. O lugar de Deus é no céu. Embora também Jesus tenha dito, que não nos deixaria órfãos, que depois mandaria o Espírito Santo. Embora Jesus também tenha dito que ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mas Maria sabia, agora Jesus volta para onde veio. E que alegria uma mãe poder reconhecer os feitos de um filho. Eu estou falando tudo isso porque muitas vezes as nossas famílias, elas estão assim destroçadas, porque os feitos que as pessoas, os membros daquela família têm, não são reconhecidos ou são diminuídos. Sabe aquela vez que um dos membros chega, geralmente as crianças chegam em casa falando alguma conquista, talvez uma nota bonita na escola, ou uma conquista de um campeonato jogando futebol, e as mães e os pais hoje não dão muita importância. É nesse momento então que as famílias começam a ficar rachadas. Se nós sabemos que, embora a gente tenha esse vínculo familiar, nós não somos ninguém propriedade um do outro, nós percebemos então que a beleza da vida, para a beleza da família, é simplesmente um complementar o outro. Incentivar, amar a família, que é o celeiro das vocações, é o lugar privilegiado que Deus preparou para a humanidade, para que o seu sonho acontecesse. Respeito, amor, compaixão, misericórdia, ajuda, correção fraterna. Todas essas coisas que muitas vezes nós esperamos de comunidades e tudo, começa na família. É nas grandes conquistas que a família cresce. Se seu filho ganhou aquele campeonato que ele sempre sonhou, incentive, parabenize. Se se sua esposa conquistou alguma coisa, apoie, parabenize. Esposa, se seu marido também conquistou algo, também faça o mesmo. Filhos, o mesmo para os seus pais. Família que é unida, cresce unida, permanece unida e sabe que o futuro é a união. Mas quando a divisão, quando a gente tem esse sentimento de pertença, o marido é meu, minha propriedade, minha esposa é minha propriedade, meus filhos são minha propriedade. Quando há um rompimento, uma separação, é muito dolorido, é muito triste. E muitas vezes, quando acaba em briga, a volta é mais complicada. Mas Maria não, sabia que Jesus não era sua propriedade. E alegrou-se indo para o céu, quando ele foi para o céu. Só que Maria não parou por aí. Essa mulher guerreira, essa mulher que foi bem-aventurada, essa mulher que tinha o Espírito Santo na sua plenitude, continuou a sua parte. Continuou junto aos apóstolos, até porque depois que Jesus subiu aos céus, depois de sua ressurreição,
Todos ficaram ainda com medo. Havia perseguição, havia uma vontade do império, e principalmente dos judeus lá, de calarem a voz dos apóstolos. Então eles estavam escondidos. Mas o Espírito Santo vem. O Espírito Santo, que é espírito de fortaleza, né, em todos os seus dons, ele vem e dá essa coragem, como nós ouvimos na leitura, de proclamar as maravilhas de Deus e fazer com que todos entendam. A língua do Espírito Santo é a língua universal. Pentecostes é o contrário de Babel. Na Torre de Babel, Deus confunde aquele povo e aquele povo se dispersa, ninguém se entende. Na comunidade, na família, é o contrário. O Espírito Santo tem que ser o espírito de união, de falar, ouvir, de aprendizado, oração. Maria estava com os apóstolos em oração. Não é porque ela era mãe que ela deixou de fazer isso. Ela continuou em oração, mas agora não só por causa do seu filho, mas porque ela havia recebido do próprio filho a missão de ser mãe da igreja. E como mãe ela tinha de continuar rezando por todos para que a vontade de seu filho prevalecesse. A alegria que o Jesus teve na vida ao fundar a sua igreja junto com São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e o poder do inferno não vai poder derrubá-la, não vai fazer nada contra ela. Essa verdade bonita que nós professamos, Maria também estava lá. Maria rezava, Maria orava, servia. E o Espírito Santo vindo sobre os apóstolos, sobre ela, mais Espírito Santo para Maria. Talvez para os apóstolos, era para alguns que ainda não entendiam, era a manifestação do Espírito Santo era a primeira vez. A manifestação do Espírito Santo era algo que ainda não estava tão claro, mas Maria conhecia o Espírito Santo. Maria tinha uma intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca foi um mistério para ela. É nele que ela rezava. Pentecostes só tem sentido quando nós abrimos o nosso coração para que os dons que o Espírito Santo nos concede transborde e chegue até aquelas pessoas que mais necessitam. Maria nunca foi usufruto do Espírito Santo. O Espírito Santo não fez com Maria o que ele quis, mesmo ela deixando, ela falou, né? Eis aqui a serva do Senhor. Mas o Espírito Santo habitava nela. Ela já estava cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo veio mais uma vez sobre ela. E com certeza, ela também falava ali. A leitura diz, né, que todos, pelo menos ali as regiões conhecidas até então, na época, todos compreendiam. E hoje você compreende o que as pessoas falam? Hoje, não precisamos ser poliglotas na nossa família. Nós falamos a mesma linguagem, mas a gente entende o outro. A linguagem que tem que ser para as nossas famílias, a linguagem que fez com que Maria fizesse tudo o que ela fez pelo Espírito Santo, é a linguagem do amor. É o amor que reina e deve reinar. Sem amor, nada se sustenta. O amor de Maria é incondicional. O amor de Maria é espetacular. Amou até o fim, amou desde o início e até o fim. E com a graça do Espírito que se derramou naquela tarde, ela também se tornou discípula. Ela também se tornou missionária. Ela também se tornou mais uma vez serva. A gente, pela leitura, pensa que só os apóstolos evangelizaram. É claro que os apóstolos tinham, né, por missão fazer isso, mas Maria também estava lá. As mulheres também estavam lá. Maria, junto com as mulheres que estavam naquele cenáculo naquele dia, também se tornaram sacrários do Espírito Santo, o coração transbordante. Ah, mulher, quantas vezes você se cala? Quantas vezes você não deixa Deus agir na sua vida? Quantas vezes você acha que não pode?
O Espírito Santo vem para você hoje, a exemplo dessa mulher, e diz, também anuncia, leva a palavra de Deus, seja repleta do Espírito Santo. Aliás, se você já foi batizado e crismado, você já é um ser que deve de ter o Espírito Santo dentro de ti. Leve até lá. O Pentecostes, então, só acontece não somente naquela data, mas ele acontece todo dia, onde o Espírito é invocado, onde o Espírito é derramado, onde o Espírito fala a linguagem do amor, a linguagem da caridade. Nossa Senhora, sempre serva e discípula amada de Jesus e presença, que tem a presença do Espírito Santo em si. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhora da Conceição Aparecida, olhai por nós e por todas as famílias espalhadas pelo nosso Brasil. Acompanhai-nos e protegei-nos ao longo da vida, para que possamos crescer na fé, esperança e caridade, seguindo o vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Momento da consagração das nossas famílias. Mais uma vez estenda a mão para a imagem de Nossa Senhora, mesmo que não seja Nossa Senhora Aparecida, mas consagre a sua família, meu irmão, a Deus e a proteção da Virgem. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus os ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida.